Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa. E neste episódio, ousar a transformar. E para ousar a transformar, a gente resgata aí algumas ideias que são essenciais, a curiosidade. E aí eu vou aqui fazer uma breve introdução do livro do Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe. Vou fazer aqui a leitura, estou na referência nessa edição, a página 18, que é quando ele vai a um dos primeiros mundos das suas viagens. Não vou contar a história toda porque eu vou deixar vocês curiosos para vocês lerem, claro, né? Ele fala assim: ai, eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. Ah, se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, ele ou eu, quem estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipe. Exato, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E quando virá o pôr do sol? Ah, é preciso esperar o seu tempo. Então, te convido à autoridade que tem base na razão. Vem comigo? Bom, neste episódio, nós vamos tratar sobre ousar a transformar. Ousar a transformar é um convite que eu faço para vocês que vem aí na nossa trilha, né? Como é que a gente ousa transformar? A gente ousa transformar quando a gente investiga a realidade, quando a gente questiona a realidade, aquele questionamento reconstrutivo do Pedro Demo, lá no livro Praticar Ciência, lá pela página lá 60 e alguma coisa, nessa edição, se eu não me engano, que é de 2018. E aí eu te convido a fazer esse questionamento. Para você ousar a transformar uma realidade, você precisa transformar a realidade. Porque se a realidade está boa, você não se questiona. E você então não precisa mudar nada, não é verdade? Mas eu te eu te chamo, né? Eu não te questiono. Apesar de que a questão é o início de tudo. Tudo começa com uma pergunta. E é essa frase aqui, justamente as perguntas. Trago para vocês então aí uma reflexão do próprio Albert Einstein. E ele falou assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Brilhante, não é verdade? Então, Albert Einstein já predizia que o que nos move, o que nos coloca em constante inacabamento, são as perguntas que nos fazemos e nos fazemos para a realidade que nos circunda. Se essa realidade posta é suficiente, é bastante para mim, eu não me questiono. Mas se essa realidade me incomoda, então vem as perguntas. E essas perguntas que te movem para a investigação, para saber o que está acontecendo aqui, como no show da Luna, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesta sala de aula? O que está acontecendo na gestão dessa escola? O que está acontecendo nesse bairro onde os meus alunos vivem? O que acontece aqui? O que eu quero transformar na minha sala de aula? O que eu quero transformar na minha prática educativa? Que educação que eu quero? Eu quero transformar a educação que está aí? Então, se você quer transformar essa educação, você precisa ousar. E para isso, você precisa investigar e produzir conhecimento.
Claro, essa produção do conhecimento, elas têm um contexto, tem um método, tem um problema e o problema é justamente essa pergunta que o Albert Einstein fala. Não são as perguntas. E é aquela consciência de que estamos inacabados e que algo precisa mudar, principalmente as ideias. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de ajuda sobrenatural para isso. Com certeza você vai precisar de ajuda sobrenatural para você mudar de ideia. E sabe quais são as ajudas sobrenaturais? Ah, tará! São eles os nossos grandes teóricos da educação. Você só consegue ter um argumento, né, uma autoridade de argumento, fazer com que se mude de ideia para ousar a transformar a realidade por meio da pesquisa. Porque você investiga e prova com razão, como diz, né, o nosso livro aqui do Pequeno Príncipe, com razão por meio de argumentos, por meio de investigação. Esses argumentos, a primeira ordem desses argumentos é a ordem teórica. Então, você começa a enredar um texto, uma pesquisa científica, com base em autores que já investigaram aquele assunto, aquele fato, aquela realidade. E a gente, então, precisa de ajuda sobrenatural para isso. Quais são os nossos agentes sobrenaturais teóricos, os nossos teóricos sobrenaturais? Eu vou te convidar a fazer um exercício para ver se vocês sabem de qual frase se relaciona aí com qual figura que está posta aqui na nossa transição de imagens aqui. Olha só, aprendemos no tempo certo. Quem será que fez essa investigação e decidiu que isso era um argumento válido para a educação? Aprendemos por e com a língua. Aprendemos de maneiras diferentes. Aprendemos pela pergunta. Bom, a primeira figura que a gente vê aí, que é a Emília Ferreiro. A Emília Ferreira, ela vai dizer que nós aprendemos por e com a língua. A linguagem é um modo de aprendizagem e, portanto, é um modo de pesquisa. Depois a gente tem aqui, aprendemos no tempo certo. Quem é esse que fundamenta? Bom, esse que fundamenta a nossa pesquisa aqui, né, que fala de aprendemos no tempo certo, é ele, o Jean Piaget. Você já deve ter ouvido porque algumas escolas recebem esse nome. Jean Piaget, que é esse cidadão aqui, né? Olha esse cidadão aí, ele investigou, ele fez pesquisa e diz que cada um aprende num determinado tempo. E o meu tempo não é o seu tempo. Mas, infelizmente ou felizmente, a escola se organiza para que cada um aprenda num tempo. E será que esse tempo é o tempo certo? Fica a pergunta. Ainda a gente tem que ter uma das ajudas sobrenaturais que você pode seguir aprendemos de maneiras diferentes. Bom, quem disse isso? Quem disse isso foi Howard Gardner. Ele é o grande teórico das inteligências múltiplas, ou seja, cada um de nós temos todas as inteligências, mas desenvolvemos talvez uma mais do que as outras, ou precisamos de incentivos diferentes para desenvolver, por exemplo, a inteligência sinestésica ou a inteligência a inteligência física, a inteligência matemática, a inteligência da linguagem. E, por último, mas não menos importante, nessa tela, aprendemos pela pergunta. Bom, quem disse isso foi a Ruth Rocha. A Ruth Rocha, que é essa moça bonita aqui, ó. Ela diz que a gente aprende pela pergunta. É a pergunta que nos move. Qualquer relação é mera coincidência, não é verdade? Bom, e o que mais que a gente pode aprender aí com ajuda sobrenatural? A ajuda sobrenatural, ela na verdade são os teóricos que você vai pesquisar numa base, num livro, numa base na internet, que a gente vai entender o que é base daqui a pouquinho. E esses teóricos vão te dar respaldo, eles vão advogar com você a respeito de uma ideia que você quer que os outros passem a acreditar, porque você vai testar ela. E aí a gente tem alguns outros teóricos que podem ser uma ajuda sobrenatural na sua jornada de teorizar a prática, a sua prática pedagógica, a sua prática de investigação, a sua prática como professor, como gestor escolar, como aluno, como ser em aprendizagem. E a gente tem, olha que interessante, aprendemos com o outro,
com o objeto, com o ambiente e com o mundo. Também é um argumento testado, fortemente comprovado por um dos maiores teóricos da área da educação. Você sabe quem é? É ele, Vygotsky. Esse cidadão aqui, ó, esse menino bonito aqui, ó, é o Vygotsky, é ele. Ele que falou, ele que investigou, inclusive um dos títulos dele, ele tem vários títulos, mas a formação social da mente vai trabalhar justamente nesse sentido, de que a gente aprende com o ambiente, com o meio, com a realidade, e é por isso que, inclusive, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem. Fica a dica aí. Bom, aprendemos com as emoções. Qual outro argumento pelo qual a ciência se deparou, se aprofundou, ficou curiosa sobre, investigou e transformou a realidade da prática educativa foi aprender com as emoções. Quem disse isso foi o grande teórico Daniel Goleman. No livro Inteligência Emocional, ele vai dizer que nós, seres humanos, aprendemos quando a situação de aprendizagem tem uma relação emotiva, que nos leva a algum sentimento. E também devemos desenvolver estes sentimentos para que possamos lidar com a realidade. Fantástica essa pesquisa dele, né, Daniel Goleman? Ai, que chuchu. Aprendemos pela prática é uma outra pesquisa científica que foi teorizada por meio desse procedimento, gerou um novo conhecimento que é aprendemos pela prática. Bom, quem disse que a gente aprende pela prática? Quem disse que a gente aprende pela prática foi ela, a fantástica, demais, a maravilhosa, que ó, hashtag eu sou amiguinha, amo de paixão, Maria Montessori. Então, alguns talvez já tenham ouvido falar, porque, você usa o método montessoriano, a decoração é montessoriana. Mas Maria Montessori foi uma médica, inclusive, e as pesquisas dela se deram justamente nesse sentido, de que para que a gente aprenda alguma coisa, nós precisamos praticar, nós precisamos fazer, aprender fazendo. Qualquer coisa mais moderninha aí foi ancorado nela, a ideia foi da Maria. Então, Maria Montessori foi uma das grandes pesquisadoras da área da educação e que investigou que nós aprendemos pelo ato de praticar alguma coisa. Também temos outras pesquisas que se tornaram pesquisas científicas, que se tornaram conhecimento e sobre o qual essa pessoa ousou a transformar a compreensão de que nós aprendemos pelo letramento cultural. Isso, aquele livro do Paulo Freire que eu também indico, A Importância do Ato de Ler, tem toda a relação com a pesquisa dessa pessoa. E essa pessoa, ela é a Magda Soares. Magda Soares escreveu, inclusive, vários livros sobre letramento cultural, transformou ainda, né? Vocês vão se aprofundar, mas quem já tiver curiosidade, a diferença entre letramento e alfabetização. E a Magda Soares, essa senhora muito simpática, que, gente, ela é, nós também somos assim, bem chegadas, tá? A Magda Soares, ela vai fazer essa investigação de que a leitura, ela é um procedimento, um processo cultural. Você aprende a ler porque aquilo tem importância cultural e social para você. E é por isso que é letrar. Então, um convite, um aviso, ele tem uma importância diferente para as pessoas, dependendo desse contexto cultural em que elas estão inseridas. Então, fique aí mais uma dica de leitura para você se inspirar nessas ajudas sobrenaturais que vão compor o que é geralmente a parte teórica de uma pesquisa científica. Porque você tem uma ideia, você quer usar a transformar, mas com certeza alguém já escreveu algo parecido ou sobre o qual você quer se inspirar. E aí a gente tem mais uma inspiração que é aprendemos pela imaginação e pela escrita. Ai, gente, que coisa fantástica, né? Aprendemos pela imaginação. Parece coisa de criança imaginar, mas se você vê as melhores obras de literatura, as melhores obras do cinema, da arte, da poesia, da música, são pela imaginação. São porque alguém ousou a transformar aquela realidade. E quem diz isso? Nada mais, nada menos do que essa coisinha fofa aqui, que é a Eva Fornari, grande escritora de literatura infantil
A Eva Furnari, ela é simplesmente maravilhosa, eu sou a admiradora. E ela vai trazer nos seus livros justamente essa reflexão de que nós aprendemos por meio da imaginação. A imaginação nos remete a outros mundos, a outros cenários sobre os quais a gente deseja que sejam. Ou então, a gente muda a realidade, a gente muda de ideia. Ai que tudo, né? Ai que tudo, adoro essas pessoinhas. E aí, além desse processo inicial, então você teve a pergunta, você está curioso, você decidiu que você vai ousar a transformar a sua realidade. Para isso você tem que convencer as pessoas, então você tem que mudar de ideia, você pediu ajuda sobrenatural e agora o que você vai fazer? Bom, agora você tem que definir o caminho. Um dos caminhos é justamente o caminho da jornada. E aqui eu me inspiro em um grande outro autor, que é o Joseph Campbell, da Jornada do Herói, uma inspiração que eu tive aqui, inclusive no Instituto, que eu não conhecia a obra dele antes, e a obra dele é simplesmente fantástica. Você vai ver traços da obra dele em grandes produções do cinema. Qualquer filme, sei lá, filme de Star Wars, a Matrix, os romances, praticamente todos eles têm uma jornada do herói. E é por isso que a nossa proposta metodológica do curso de licenciatura é justamente a jornada. Porque na jornada, o que o Campbell convida? Convida que você vai sair do conhecimento do mundo exterior para o mundo interior e voltar ao mundo exterior. Então não tem como você transformar a realidade se você não conhecer, se você não saber quem você é, o que você quer. Por que você está fazendo isso? Olha, são perguntas da filosofia, são perguntas da ciência, isso da metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. A ciência, ela tem que se debruçar sobre isso. Então, para que você transforme, para que você mude de ideia, para você transformar a realidade da sala de aula, da escola, da educação, você precisa entender quem você é, o que você quer, qual tipo de professor você vai ser, ou que tipo de professor que você é, o que você quer fazer para transformar a realidade educativa. E é nessa analogia que a gente faz esse circuito, que na verdade é um circuito infinito, porque é uma constante. E aí voltamos a Paulo Freire, né? Um constante inacabamento. Então estamos sempre nos perguntando. E aí você vem ser o ser humano comum, e aí ele recebe um chamado. E é por isso que nós temos lá na nossa trilha, Quando Chama o Coração. Esse chamado você já recebeu uma vez, que é o chamado de se construir como professor. E que professor que você quer ser? Que tipo de prática educativa você quer desenvolver? Como que você quer realizar essa prática? Que realidade você quer usar a transformar? Depois vai vir a recusa do chamado. Ai, será que eu vou fazer mesmo esse curso? Nossa, esse curso é difícil demais. Ou então a realidade, né? Nossa, eu não vou conseguir sozinho. Gente, não adianta, há 200 anos que é desse jeito, não vai pra frente, não. Depois vai vir o encontro com o mentor. E o encontro com os mentores são esses que eu apresentei para vocês, né? Todos os teóricos da educação. Esses são os que eu, sim, sabe? Eu sou mais amiguinha, eu tenho, assim, um apreço. Mas existem muitos outros, de tantas outras áreas e outros grandes teóricos que você vai ser o seu mentor. Dentre eles, o seu professor, que inclusive é uma das atividades que você vai realizar, né? Você conhecer como que essa pessoa se tornou professor. E nós, professores, você e eu, temos essa áurea de ser um mentor, de ser um orientador da aprendizagem. Você vai fazer a travessia, você vai encontrar aprovações, você vai para o casulo. Eu acho que o casulo é mais ou menos ali pelo estágio, sabe? Não, o estágio é a aprovação suprema. Não, a aprovação suprema eu acho que é o TCC. E aí você vai nessa trilha, você se inicia como professor, você começa a dar aulas, você vai ver que o caminho foi iniciado e que é possível transformar. Vai vir a ressurreição, sim, você vai sair do ser humano e vai ser professor. Você vai passar a ser conhecido como professor. Meu professor, a minha professora. Então, acho que você já viu isso também em algum filme por aí, A Pedra Filosofal. Você se torna o herói, e é por isso que é a jornada do herói. Para muitos, você vai ser a referência de vida, você vai ser a referência de existência, você vai ser a referência de aprendizagem, de leitura. Quantos de vocês não lembram da sua primeira professora?
E assim vai ser com vocês. Muitos com certeza lembrarão de vocês como seus primeiros professores ou como um dos professores que mais inspirou a sua vida. E você então vai ser o herói para muitas pessoas e principalmente para si mesmo, porque você vai ser o herói que atravessou toda essa jornada e está transformando a realidade da educação, porque você é capaz de transformar. E lógico, começa toda a jornada novamente. E cada ano letivo vai ser uma nova jornada. E é essa analogia que a gente faz em ousar a transformar. E essa analogia também de ousar a transformar pode ser aplicada à metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. Então você tem uma realidade, você tem um chamado que é aquilo que chamou sua atenção, aquilo que soltou faísca dentro de todas as teorias pedagógicas e educacionais. Você vai falar, não, acho que não é isso que eu quero pesquisar, não. Acho que não é aprendizagem emocional, acho que não é teoria das inteligências múltiplas, acho que não é psicogênese da língua escrita, acho que não são razões filosóficas, não é a história da educação. Depois, não, vou encontrar um mentor que talvez seja um professor ou talvez seja um desses teóricos que você vai conhecer, vai ler. Você vai fazer essa travessia, vai estudar, vai ler, vai anotar, vai escrever, vai registrar, vai pesquisar, vai investigar, vai fazer uma entrevista, vai relatar uma história oral, vai produzir esse texto e vai se tornar, então, um professor com um determinado produto, seja um artigo científico, seja um livro, seja um material didático. Por que você vê tanto material? Você acha que também não surgiu do nada o material didático, né? Ele veio aí de investigação, de prática, de experiências. E é por isso que a gente se inspira na nossa jornada do herói. Relembrando que todos esses temas e teóricos que nós tratamos aqui são generalizações, para que você possa saber exatamente o que cada um pesquisou, que novo conhecimento foi gerado, de que modo que esse conhecimento foi gerado, qual é o tipo da pesquisa que eles realizaram, porque todos esses teóricos que nós citamos aqui realizaram pesquisas e modos de experimentação da realidade para que gerasse novo conhecimento. Então, é dessa forma que a gente encerra este episódio, né? E eu convido todos vocês a fazerem grandes leituras para que vocês leiam, além das palavras, vocês também leiam o mundo, como dizia Paulo Freire. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.